Esther capítulo 10, a partir do versículo de número 1. Amém? O rei Xerxes, ou na sua Bíblia pode estar Assuero, impôs tributos à terra e às regiões litorâneas, todos os seus atos de força e poder, e o relato completo da grandeza com que exaltou Mardoqueu estão registrados no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia depois do rei Xerxes. Era homem influente entre os judeus e estimado pela multidão de seus irmãos, porque trabalhava para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos os seus contemporâneos. Pai, obrigado pela tua palavra, palavra que santifica. E eu peço que o Senhor nos santifique essa noite, que é capaz de santificar os nossos pensamentos, converter de ideias que não são tuas para a verdade do Evangelho. Peço a ação do Teu Espírito, então, entre nós, no meio de nós e em nós, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Deus tem todo poder. Deus tem todo o poder. E eu penso que poucos cristãos, embora existam alguns, que contrariariam esta verdade, a verdade que Deus tem todo o poder. Mas se por um lado Deus tem todo o poder, por outro lado, e também é verdade, Deus delega muito desse poder, até porque nós vemos certo poder nas nossas mãos, e se todo poder vem de Deus, mas há certo poder nas nossas mãos e nas mãos de outros, então é porque Deus, que tem todo o poder, delega parte desse poder, e no pensamento de alguns, delega até demais. Poderia ter delegado menos. Porque no nosso caso, por exemplo, não nos seria muito mais confortável e até mesmo seguro se pudéssemos dizer assim para Deus: Deus, está aqui a chave do carro da minha vida, tome por favor. Está aqui o lugar do motorista, assuma por favor. Está aqui o volante, dirija por favor, porque eu vou aqui no banco do passageiro, aproveitando esse passeio perigoso chamado vida. Por favor, Senhor. Eu não sei você, mas eu gostaria muito de poder fazer isso. Senhor, eu só quero assistir o que o Senhor vai fazer daqui para frente. Está tudo nas tuas mãos. Segurança. Certeza de chegar num bom lugar. Certeza de não bater e causar sofrimento para outros e para mim mesmo. Mas Deus, Ele insiste em ficar no banco do lado, em não tirar o volante das tuas mãos. E Ele diz: eu vou ao seu lado, e eu estou disposto a te instruir naquilo que você deve fazer. Você vai dirigindo, e eu digo: vá reto, não entre por esse atalho, vire à direita, não vire à esquerda. Eu vou com você. Mas o dia que eu disser a você, vire à direita, e você virar à esquerda, você pode.
Eu não vou tomar o volante da sua mão e dizer, isso daqui é um caminho de morte. Eu não vou tomar o volante da sua mão, falar, senta aqui porque você é imaturo para dirigir a sua vida. Eu vou dirigir a sua vida e virar o volante, a força à direita. Não, o carro da vida vai à esquerda. E se eu te avisar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, volte para a direita e você não voltar, eu vou pedir para você parar o carro que eu vou descer. Eu não vou com você nesse caminho de morte. O volante está nas tuas mãos e você pode ir. Mas eu não vou com você. Porque a Bíblia diz assim, que se nós formos fiéis, Deus permanece fiel. Se não formos fiéis, que Deus continua permanecido fiel. E isso significa que Ele permanece fiel àquilo que é reto. Ele permanece fiel a si mesmo. Agora há uma palavra de consolo. Porque Deus não vai conosco em caminhos de morte. Em caminhos de pecado. Não vai. A gente vai sozinho. Mas se lá na frente a gente se acidentar, bater o carro chamado vida, não importa onde esse carro esteja, se você disser, Senhor, eu errei. Eu fui arrogante. Eu quis andar pelos meus próprios caminhos. E olha o que deu. Olha o que deu. Mas eu lhe peço perdão. E peço que o Senhor volte a sentar aqui do lado do passageiro. E me conduza de novo para o seu caminho. Ele vem. E ele diz, meu filho, vira à direita. E aí começa então uma nova história, começa então um novo caminho, começa então uma nova vida. É assim que é. É assim que é. Então Deus não apenas nos concede o volante da nossa vida, mas nos concede conduzir nesse carro outros. No carro muitas vezes está a família também. Não está apenas nós. As nossas decisões influem não apenas para com a nossa vida, mas para com a vida de outros. Deus nos concede poder sobre pessoas e sobre coisas. Por exemplo, um pai tem poder sobre a vida do seu filho. Seja para o bem, seja para o mal. Um governante tem poder até certo ponto sobre o seu povo. Seja para o bem, seja para o mal. Um diretor de empresa, um gerente, um patrão, tem certo poder sobre a vida dos seus encarregados. Ele pode promovê-los, ou em determinadas circunstâncias, demiti-los. Ou seja, todos nós nessa vida estamos debaixo de algum poder e estamos acima de algumas coisas e pessoas que nos foi confiado e sobre elas foi nos dado poder. A pergunta é: o que precisamos saber a respeito de poder, a fim de lidar com esse poder de tal forma sermos aprovados por aquele que tem todo o poder
e delegou poder aos homens. O que precisamos saber? Biblicamente, independente do que a gente pensa, primeiro, todo poder vem de Deus. Não existe poder que esteja nas mãos de alguém que não foi entregue por Deus. Todo poder que não está diretamente nas mãos de alguém foi delegado por Deus a esse alguém. Então, por exemplo, quando você lê o livro de Esther, você não vê o nome de Deus no livro de Esther, mas você vê a ação de Deus no livro de Esther. Se um dia você lê-lo, você vai ver, por exemplo, a situação de um tal de Mardoqueu, que lemos aqui, que era, se eu não me engano, o tio de Esther. Esther foi levada a ser a rainha da Pérsia, uma judia, esposa desse Xerxes. E o Mardoqueu ficava à porta do palácio. Um dia passou um tal de Amã, que na época era o segundo depois do rei Xerxes. Era esse Amã, um sujeito vaidoso, que usava o poder para os seus próprios fins e exaltação. E um dia esse Amã se incomoda porque todo mundo que se encontra com ele, se prostra, o reverencia, menos esse judeu chamado Mardoqueu. E aí então ele fica ferido no seu brio e decide então construir, sob conselho de seus amigos e familiares, uma forca para no outro dia enforcar o tal do Mardoqueu. Só que nessa mesma noite que antecedia o enforcamento do Mardoqueu, que nem o Mardoqueu sabia, mas estava planejado, o rei perde o sono. No meio da noite ele perde o sono. E ele pede então que se leia para ele as crônicas do seu reino. E aí quando estão lendo as crônicas, se lê que tempos atrás o tal do Mardoqueu tinha salvo a vida do rei, porque o Mardoqueu ficou sabendo de uma conspiração contra o rei e a denunciou. A conspiração para matar o rei foi descoberta e o rei foi salvo. E aí o rei pergunta: o que se fez a esse Mardoqueu? Não se fez nada, rei. Então ele acorda no outro dia, o Amã entra na sala do rei e o rei pergunta: o que deve fazer a um homem a quem o rei quer honrar? O Amã pensa que estava se tratando dele, porque ele pensa inclusive: a quem o rei gostaria de honrar se não eu? Você tem um pouquinho de síndrome de Amã? E aí o Amã diz assim: não, esse sujeito que o senhor quer honrar, tem que fazer o seguinte: coloca vestes reais nele, uma coroa, pega os mais nobres dos seus príncipes, coloque ele no teu cavalo que o senhor usa, e faça com esses príncipes, andem com ele, o conduzindo por toda a cidade, dizendo: é assim que se faz o homem a quem o rei honra. E aí o rei falou: pois bem, pega todas essas coisas que você falou, vai lá, veste o Mardoqueu e você conduza ele por toda a cidade. E assim foi. Em vez do Mardoqueu ser enforcado, porque naquela justa noite o rei perdeu o sono, ele foi exaltado. De modo que só há uma explicação: Deus não apenas livrou Mardoqueu, mas o exaltou e o colocou no poder. Porque a Bíblia diz que toda autoridade foi constituída por Deus. E deve estar a serviço de Deus, quer ela saiba ou não. Podendo ela servir a Deus, servindo aqueles que lhes foi confiado, ou se rebelar contra Deus. Em seu poder se rebelar contra Deus.
E aí você me pergunta, pastor, quando uma autoridade que está acima de mim se rebela contra Deus, eu devo me rebelar contra essa autoridade? Sim e não. Se de fato essa autoridade se rebelou contra Deus, está assim claro. Deus falou na sarça: vai libertar o meu povo. Se está claro assim, e se torna impossível obedecer a Deus, obedecendo tal autoridade, ou seja, se a questão é obedecer a Deus ou tal autoridade, então importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Agora, se a questão não está neste ponto, então é melhor fazer como Davi, que não ousou levantar a mão contra rei Saul, apesar do rei Saul. Porque aqueles que estão em cima, um dia prestarão contas de como agiram para com aqueles que lhe estavam embaixo, diante de Deus. Mas também aqueles que estão embaixo prestarão contas a respeito de como agiram para aqueles que estão em cima, diante de Deus. A Bíblia diz que todos comparecerão diante do tribunal de Deus para prestar contas do que fez por meio do corpo, seja bom ou seja mal. Essa é a primeira verdade que a Bíblia revela sobre poder. Primeira. Mas há uma segunda. O poder é entregue a uma pessoa não para o domínio, mas para o serviço. Não para dominar aqueles que lhes foram confiados, mas para servir aqueles que lhes foram confiados. Se Deus me dar 2 olhos que enxergam, e a você Deus dar nenhum, Deus não me deu 2 olhos que enxergam para te fazer tropeçar, para te enganar, para eu me aproveitar, para eu te dominar. Se Deus me deu 2 olhos que enxergam e a você nenhum, Deus me deu esses 2 olhos que enxergam para te tomar pela mão e te dizer: vem cá que eu te ajudo. O caminho é por aqui. E se você quiser, porque se eu chegar para você, não, deixa que eu estou enxergando, eu te levo, você não querendo, é domínio. Ok, você não quer? Não, não quero. Bom, então fica aí. Mas se você quiser, eu posso te ajudar. Você é homem, Deus te deu braços fortes. Por que Deus deu maior força física aos homens do que às mulheres? Não pense os homens que é para oprimir as mulheres, agredir suas mulheres, mas Deus te deu braços mais fortes para defender a sua mulher, por mais que ela ache ou pareça que não precisa ser defendida. A Bíblia diz: homens, lidem com as suas esposas de forma sensata, lembrando que são vasos mais frágeis. As feministas detestam esse texto, mas está na Bíblia. Está na Bíblia.
Então é interessante que Deus conduz o Mardoqueu, e o texto começa dizendo que esse rei Xerxes, logo no versículo de número 1, começa assim: o rei Xerxes impôs tributos à terra e às regiões litorâneas. Ou seja, colocou mais impostos. Então diz que cada região dominada pela Pérsia era responsável por sustentar o palácio real durante certo tempo no ano. Fora isso, Xerxes impõe mais tributos a fim de manter a luxuosidade do seu palácio. Então é alguém que está no poder, mas não entendeu ainda que foi colocado no poder para servir quem está embaixo. Ele acha que ele foi colocado aqui em cima para se servir de quem está embaixo. Só que o texto começa a falar do Mardoqueu no versículo 2. E no versículo 3, o judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia, ou seja, no poder, depois do rei Xerxes. Era homem influente entre os judeus e estimado pela multidão de seus irmãos. Por quê? Porque trabalhava para o bem do seu povo. Trabalhava para o bem do seu povo. E ele foi colocado nessa posição acima de um povo. E entendeu: Deus não me colocou aqui para explorar quem está embaixo, para dominar quem está embaixo, para oprimir quem está embaixo, para me servir de quem está embaixo. Deus me colocou aqui com a responsabilidade de promover o bem de quem está embaixo. É isso que a Bíblia revela sobre posição e poder. Então eu pergunto: sobre quem Deus tem te colocado? Deus te colocou acima dessas pessoas? Não para oprimir, não para mandar, não para dominar, mas para servir. Servir. É o poder para o serviço. É o servir quem está acima, Deus, por meio do serviço a quem está embaixo. Então, muito cuidado com essa oração: Senhor, me ajude a subir na vida. Me dê um lugar de honra. Ok, ore. Mas saiba, quanto mais alto Deus te coloca, maior a responsabilidade diante de Deus a respeito de quem está embaixo. Por isso que quando surgiu uma perseguição contra os judeus no reino da Pérsia, o Mardoqueu foi apelar a Ester, que era a rainha do rei, e disse assim a ela: quem sabe não foi para uma ocasião como essa que você foi elevado ao poder. E Jesus diz, olha o que Jesus diz. Porque a gente diz Mardoqueu é um exemplo para nós, e é mesmo. Mas Jesus é exemplo maior. Porque Mardoqueu, ele foi uma bênção para um povo. Jesus foi a bênção para todas as famílias da terra. E ele diz assim: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que exercem autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas vós não sereis assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa seja como quem serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa sendo servido ou quem serve? Não é quem está à mesa? Eu, porém,
entre vós sou como aquele que serve. Evangelho é outra coisa. Qual o seu pensamento a respeito de poder? Seja qual for, precisa ser convertido ao pensamento de Jesus, ao pensamento da palavra, ao pensamento de Deus. Porque senão, que diferença entre nós e os outros? Se o sal perdeu o sabor, para nada mais presta, senão para ser pisado pelos homens, jogado fora e ser pisado pelos homens. Terceira verdade, revelação sobre poder. Todo poder vem de Deus, não tem poder que não venha de Deus. Se recebemos tal poder, não é para o domínio, é para o serviço. E terceira verdade, serviço ao maior número de pessoas possível. Quando Deus nos dá uma autoridade, uma posição, Ele não está nos dando uma chance para a gente se dar bem na vida. Uma chance para fazer o pé de meia. Uma chance para garantir o futuro da família. Quando Deus nos dá uma posição, Ele está nos dando uma oportunidade de servir a Ele, servir no maior número de pessoas possíveis. Porque olha só, o Mardoqueu era estimado pela multidão de seus irmãos porque trabalhava para o bem do seu povo. E o versículo termina dizendo: e promoveu o bem-estar. E esse bem-estar aqui é a tradução de shalom, que significa plenitude de bem-estar em todos os relacionamentos e em todas as áreas da vida. Promoveu o bem-estar de todos. Todos. Todos os seus contemporâneos. Não promoveu o bem de alguns. Não promoveu o bem de um grupo A em detrimento de um grupo B. Não promoveu o bem de muitos. Promoveu o bem-estar de todos. De todos. Todo mundo. E não é de se exagerar se você pensar que entre uma multidão de um povo não havia oposição também contra ele, embora a estima era universal. Mas é promover o bem de todo mundo que foi confiado a você. Isso é importante. Por que que é importante? Vou te dar 2 palavras. Busque o bem-estar da sua família. Lute por isso. Trabalhe por isso. Mas não use isso como desculpa para justificar o errado. Para fazer o que não se deve. Porque tem muita gente que faz o que não deve e depois diz: estava pensando do bem da minha família. Isso explica o erro, mas não o justifica. Não o justifica.
Segundo, busque o bem da sua família. Lute pelo bem da sua casa. Mas não se esqueça de uma coisa. Para nossa família ser plenamente abençoada, todas as famílias precisam ser abençoadas. Teve uma vez que eu fui pregar em um culto, cujo propósito era orar pelos filhos. Era um culto promovido por um ministério de mães. E o propósito era orar pelos filhos. E aí então eu pedi a Deus uma palavra para compartilhar. E a palavra que Deus deu foi essa. Vamos orar pelos filhos, sim. Vamos lutar pelo bem dos filhos, sim. Mas não apenas pelos nossos filhos. Pelos filhos de todo mundo. Porque senão acontece assim, ó. A gente fica orando aqui pelos nossos filhos, lutando pelo bem dos nossos filhos, querendo as bênçãos para os nossos filhos. Bom, os filhos dos outros, deixa lá, eles que se entendam com Deus, eles que busquem a Deus, eles que se convertam. Ok. Aí cresce aqui os nossos filhos abençoados e ali os filhos nem tanto abençoados. Só que aí um dia, um desses filhos aqui muito abençoados se encontra com um daqueles filhos lá nem tanto abençoados. E às vezes um de lá que não foi tão abençoado atira no seu filho abençoado por causa do seu celular abençoado. Esse é o contexto lá no Brasil. Aqui é homem-bomba. Por isso que o plano de Deus, desde o Gênesis 12:3, foi o quê? Fazer benditas todas famílias da terra. A gente só é plenamente abençoado quando todo mundo é abençoado. E por último, todo poder, por maior que seja, por mais longo que esteja, uma hora acaba. Sabia disso? Não existe poder que é para sempre, a não ser o de Deus. Aliás, uma vez o Daniel teve o tal do Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, que veio depois desse, teve um sonho de uma estátua, assim, a cabeça era de ouro, o peito era de prata, o cinturão era de bronze, as pernas de ferro, os pés de ferro e de barro, os dedos. E aí no sonho vem uma pedra que acerta bem lá nos pés, e a estátua cai, e aí o rei acorda, não sabe o que é aquilo, chama o Daniel para interpretar. E o Daniel interpreta, olha, a cabeça de ouro é a Babilônia, o seu reino, rei. Só que vai passar e vai vir um outro reino, que no caso foi o reino depois da Pérsia, os gregos já, será? Enfim, cada parte era um reino. Cada parte era um reino. Babilônia, Pérsia, Grécia, ou o contrário, sei que a cabeça era a Babilônia. As pernas de ferro, Roma, e os pés, o governo dos últimos dias. E aí vem a pedra. Acerta os pés, a estátua desmorona, e só fica a pedra. E cresce, cresce e cresce. E Daniel dá a interpretação. Cada parte da estátua são os reinos que vão se passar, e a pedra é o reino de Deus que não passará jamais. E é interessante, irmãos, que
termina a história aqui de Esther, e parece que o Mardoqueu reinou em 474 a.C. Mas em 465 a.C., segundo os relatos históricos, quem estava na posição dele era um tal de Artabano. E esse Artabano, sabe o que ele faz? Ele assassina o Xerxes, o rei que estava acima dele. Então, de duas uma. Ou nessa época do Artabano, o Mardoqueu e a Esther já tinham morrido, ou nessa época eles já tinham saído do poder. Porque o mesmo Deus que confere poder por um tempo, depois pede de volta. E chama aqueles que receberam tal poder para exercer tal poder durante determinado tempo para prestar contas. Porque o poder é dele. Só foi confiado durante um tempo para determinada pessoa. A Bíblia não diz que é Deus que levanta e tira os reis? Então o que eu quero dizer é o seguinte: não importa o que te foi confiado hoje, para você exercer poder para o bem, uma hora vai ser tirado. Nós que somos pais, uma hora os nossos filhos vão bater asas. Você que tem um cargo, um dia você vai ter que entregar. Até o poder sobre a nossa vida, o nosso corpo, um dia a gente vai ter que entregar. E vai subir para prestar contas. Nenhum poder é para sempre. Mas a minha oração é que quando chegar o dia da gente devolver para Deus aquilo que foi nos confiado por determinado tempo, não haja no seu coração e no meu coração apenas um sentimento de tristeza, de perda, mas haja também um sentimento de missão cumprida. Missão cumprida. Tempo que Deus me deu para exercer esse poder sobre tal coisa, para eu administrar para a glória de Deus, foi cumprido. Foi cumprido. E Deus me deu a graça de ser fiel. Por exemplo, hoje eu estava lá no nosso pequeno grupo de casais biculturais, e o meu filho Rian no meu colo. E aí a gente estava falando a respeito do que Deus tem confiado hoje a nós, para sermos fiéis. E o que eu tinha no coração para falar foi: se Deus tem me confiado hoje, esse menino, para eu educar, para eu criar, para eu orientar, ensinar a palavra de Deus. Amanhã ele vai embora. Eu oro para que ele vá e siga o caminho de Deus. Mas é uma decisão dele. Mas eu quero nesse dia estar com a minha alma tranquila. Diga: Senhor, obrigado. Missão cumprida. E essa é a minha oração por você também. Que quando você for entregar o que Deus te confiou às mãos hoje, você que é jovem, está lá num cargo de estágio, um dia você vai entregar. Você diga: missão cumprida. Servir ao rei.
servir ao Senhor. Você que, como eu, tem filhos. Independente do resultado, que você seja fiel e possa dizer: missão cumprida. Seja o que for que Deus te confiou. Em nome de Jesus. Sabe por que Deus ensina essas coisas para a gente? Sabe por quê? Porque o desejo de Deus não é governar só sobre nós. É que a gente governe com Ele. Sabia disso? Deus nos ensina essas coisas porque nossa vocação como povo de Deus é um dia governarmos com Ele. Ah, pastor, para com isso. Não, paro não. Porque é lá em Apocalipse 5, de 9 a 10, que se diz a respeito de Jesus: Tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua e nação, e os constituístes reino e sacerdotes para nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Deus reinando em nós, sobre nós, por meio de nós e conosco. Que assim seja. Que Deus nos abençoe. Amém.